Jean Pietro, hipnólogo, comentou: faz um vídeo de apologética falando da CCB, é uma das seitas que mais crescem no Brasil. Márcia Soares também comentou: paz do Senhor, bispo, fale sobre a Congregação Cristã do Brasil. Eles são seita? Temos muitas perguntas aqui no canal sobre a CCB e hoje nós vamos teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo apologético aqui no nosso canal. Se você não é inscrito no teu lugar, aqui abaixo há um botão, você se inscreve nesse botão vermelho e ative também o sininho. Assim você recebe aí na sua casa as notificações no seu celular, no seu computador, quando saírem vídeos novos aqui no nosso canal, tá? Infelizmente, irmãos, o YouTube não entrega para todos os inscritos os vídeos do Teologar. Isso acontece com todos os canais. Por isso também sugiro que você curta a nossa página do Facebook e também siga a gente no Instagram, tá tudo como Teologar Oficial. É assim, quando sai um vídeo novo eu aviso nas redes sociais, você corre para cá e aqui você assiste também nossos novos conteúdos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a CCB. CCB é uma sigla que significa Congregação Cristã do Brasil. Acho que você conhece essa igreja, uma igreja que geralmente é cinza e branca, os irmãos são separados na hora do culto, homem de um lado, mulheres de outro. Geralmente usam um véu na cabeça, as mulheres usam um véu para orar, segundo eles creem em 1 Coríntios capítulo 11, é um termo ali literal que deve ser ainda observado hoje em dia. E muitas pessoas trazem no seu catálogo de apologista como a CCB sendo uma seita pseudo-cristã. Será que a CCB é uma seita? Você vê aí nas perguntas que nós lemos, né? Uns dizem que é uma seita que cresce, outros não sabem, é uma seita ou não é uma seita? Por que será que há essa confusão? Eu vou comentar isso para vocês aqui nesse vídeo, né? E eu quero trazer aqui à luz das escrituras um pouquinho de entendimento para vocês, colocar também a minha opinião. E já de antemão, irmãos, eu quero avisar o seguinte: nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, né? Nosso canal não tem esse objetivo. Se você rodar aqui todos os nossos vídeos apologéticos, você vai ver que nossos vídeos são equilibrados, respeitosos. Nós nunca falamos de pessoas com a moralidade ou a vida pessoal de ninguém. O que nós discutimos aqui são as doutrinas. E a gente sabe separar muito bem as pessoas das doutrinas. Então eu conheço pessoas, tenho amigos dentro da CCB, parentes queridíssimos dentro da CCB e que eu não quero de maneira nenhuma, nenhum frequentador ou nenhum irmão da CCB se sinta ofendido com o que vai ser falado aqui. Muito pelo contrário, o que estamos fazendo aqui é um esclarecimento de algumas dúvidas que algumas pessoas têm perguntado aqui no canal. Há muitas perguntas, é só você rolar aqui os comentários e você vai ver quantas perguntas tem sobre a CCB e por que será que falam que a CCB é uma seita. Se você for num site apologético, por exemplo, você vai ver no catálogo das seitas assim, ó, CCB é uma seita. Por que será que acontece isso? E eu quero comentar com vocês agora, tá? Mais uma vez falando, o Teologar sempre traz aqui fontes. Eu nunca gravei um vídeo aqui sem a fonte, sem um documento para provar para você. Depois eu falo uma coisa que eu não posso provar. Não existe aqui no canal um vídeo que eu não possa provar com documentos e com fontes confiáveis o que eu estou falando aqui para vocês, tá? E também para começar esse vídeo quero dizer o seguinte, a minha opinião é: a CCB não é uma seita. Na minha opinião, a CCB é uma igreja com alguns problemas doutrinários, como outras também têm problemas doutrinários, e que fogem um pouco da palavra de Deus, mas que infelizmente faz com que a CCB seja comparada com as seitas. E eu quero rapidamente aqui trazer em 3 pontos, para ficar bem dinâmico aqui o nosso vídeo, 3 pontos por que a CCB é confundida com uma seita. Primeiro ponto é o exclusivismo da CCB. Você sabe, irmãos, que as seitas, elas têm um exclusivismo muito forte. Então, fora da organização da seita, não há salvação, não há verdade, vocês estão todos errados, vocês são apóstatas. Se você pegar, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, vai ter um escrito deles assim, olha, quem não fizer parte da organização de Jeová não vai ter a salvação, não tem parte no reino, né? Tem que ser contado com a organização. Se você for na igreja católica, você vai ver que tem uma declaração assim, ó, nós somos a única igreja verdadeira. Todos que dizem assim, nós somos a igreja remanescente e tal. Então esse exclusivismo faz com que a CCB seja comparada também com as seitas.
Alguém vai dizer assim, não, mas a CCB não é exclusivista, não. Nós cremos que a CCB não é a única igreja verdadeira. Então, por isso que eu não trago no meu catálogo de seitas e heresias a CCB. Na minha opinião, irmãos, a CCB não fere a Bíblia, crê nas 66 livros da Bíblia, não fere a salvação, crê na salvação pela graça através de Jesus Cristo e não fere a economia da Trindade, crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo sendo um único Deus. Eu relato isso no meu livro também, o que é uma heresia, o que é um erro teológico, né? Se você não comprou o meu livro, ainda vou deixar a descrição aqui, Escravos das Heresias, você pode também se alimentar com uma boa literatura, tá? Mas o exclusivismo da CCB, embora não haja escritos que mostram o seu exclusivismo, no seu comportamento, nas suas frases é muito claro isso, e infelizmente. Por exemplo, o inário deles é um inário exclusivo. Outras pessoas de outras igrejas não são os irmãos, mas são os primos. Infelizmente, eles chamam as pessoas de outras igrejas de primos e não de irmãos. Outra coisa interessante é que eles chamam pessoas de outras igrejas de seiteiro. É uma forma equivocada, inclusive do português, de falar sectário, né? Eles querem dizer assim, ó, essa pessoa é um sectário, mas aí eles mudam lá para um português e dizem assim, eles são seiteiro. Então se você faz parte de outra igreja que não é a CCB, você é um seiteiro. E a frase utilizada é, um dia Deus vai te chamar para esta graça. E o que significa isso, Deus vai te chamar para esta graça? Significa que eles querem que você, que não é da CCB, façam parte da CCB. Então um dia Deus vai te chamar ainda, você vai conhecer a igreja verdadeira, que guarda tudo que é verdadeiro, que usa véu na hora do culto, porque Deus mandou usar véu e tal. Então esse exclusivismo, irmãos, é triste. Se você é batizado numa outra igreja e você for para a congregação cristã, você vai ser rebatizado. Por quê? Porque não é aceito o batismo de outras igrejas, né? Como se fosse outro lugar que não tivesse nada a ver com Jesus Cristo. Ainda que você tenha sido batizado com uma fórmula batismal mais comum entre os cristãos, né? Porque nós batizamos assim, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A CCB não considera essa fórmula verdadeira. Então eles vão dizer assim, na verdade você não pode falar eu te batizo, você tem que falar te batizo. Ué, mas qual que é a diferença? Quando eu falo eu te batizo, o sujeito está explícito. Quando eu falo te batizo, o sujeito está oculto, mas continua tendo ali o sujeito e sou eu que batizo a pessoa. Não, mas aí vai envolver a carne, né? Então há um equívoco ali também. Na verdade, Jesus mandou os homens batizar as outras pessoas. Jesus não vem do céu batizar a pessoa, né? Então ele ordenou que nós fizéssemos isso, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O segundo motivo que as pessoas trazem no seu catálogo a CCB como uma seita é porque eles não estudam a palavra de Deus. Isso também é um problema doutrinário, não estudar a Bíblia, né? Então eles vão dizer assim, não, a letra mata. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre a letra mata, né? A letra, irmãos, não é a Bíblia. Porque parece assim, ó, se você vai estudar, para de estudar teologia, tem que buscar mais o Espírito Santo, não tem que estudar muito, a letra mata. Não é isso que quer falar, porque se eu falar que a letra mata, então eu estou dizendo que a Bíblia mata. E a Bíblia mata? A Bíblia não mata, né? A Bíblia traz vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então eu tenho que conhecer as Escrituras, está lá em Mateus 22, versículo 29. Oséias fala para nós continuarmos prosseguindo, conhecendo ao Senhor, e diz assim, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então não estudar a Bíblia é um problema. Se você não assistiu o vídeo sobre a letra mata, eu vou deixar aqui nos cards para você, é só você clicar aqui, fica sugerido para você e você assiste no próximo episódio agora o que significa a letra mata. É a antiga aliança que trazia morte, mas agora a nova aliança traz vida no Senhor, tá bom? Agora, o terceiro motivo, para ficar bem sucinto aqui esse vídeo, por que catalogam a CCB como uma seita? Porque, na verdade, além deles não estudarem a palavra de Deus, eles usam a profecia como base do seu culto. Então, eu mesmo frequentei a CCB por muito tempo, então o que eu vou falar aqui, eu tenho propriedade no que eu estou falando, né? As pessoas que vão para a igreja vão buscar a palavra, isso é muito bom. Então eles dizem assim, ó, eu fui lá buscar a palavra na minha comum
Comum é a igreja que eles mais frequentam, que estão mais frequentes, né? Então eu vou lá na minha comum, eu vou lá buscar a palavra. E aí quando o ancião vai levar a palavra para toda a igreja, é aberta a Bíblia num determinado texto, né? Lido aquele texto, mas aquele texto não é explicado pelo ancião. Então o ancião, ele vai falar das revelações que Deus dá para ele. Então Deus vai te abençoar, Deus vai abrir aquela porta, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo. E isso se assemelha como a seita. Porque as seitas, elas colocam as profecias acima da Bíblia Sagrada. Então veja, se eu não tenho que estudar a Bíblia, porque a letra mata, não estude, você só precisa da revelação. E na hora do culto, quando vai pregar, lê o trecho bíblico, mas fala de outra coisa. Fala de profecias, fala e Deus fala ali. Eu não estou dizendo que Deus não fala, que Deus não usa. Mas é muito perigoso. Então você vai ler lá o filho pródigo, mas você fala um monte de coisa que não tem nada a ver com o filho pródigo, por exemplo, né? Então as pessoas da igreja Congregação Cristã do Brasil não conhecem a palavra de Deus. Isso é um problema doutrinário. Algumas seitas colocam os seus profetas em pé de igualdade com a Bíblia e às vezes até acima da Bíblia Sagrada, né? Então a CCB, por conta disso, algumas pessoas dizem assim, tá vendo? É uma seita porque em vez de pregar a palavra, fica pregando revelações, fica pregando profecias, né, dizendo o que Deus vai fazer e tal, mas não prega a palavra, não explica o texto, e os irmãos assim não são formados nos ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. Isso é um problema. Mas na minha opinião, irmãos, voltando aqui, não considero, mesmo assim, não considero a CCB como uma seita pseudo-cristã. Eu queria saber a sua opinião. Você pode colocar aqui nos comentários, traga também um texto, traga os motivos por que você não acha que é ou por que você acha que é. E assim, as pessoas que vão assistir esse vídeo também podem ler os seus comentários, tá? Mais uma vez, a gente não quer atacar aqui nenhuma igreja, nenhuma religião, nunca fizemos isso aqui. Apenas comentei 3 pontos que são problemáticos, não só na CCB, mas em qualquer igreja que for exclusivista, qualquer igreja que não estudar a palavra de Deus e qualquer igreja que colocar a profecia acima da Bíblia é uma igreja problemática. Então fica aqui o meu comentário, espero que você tenha gostado, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, fique sempre com a gente aqui no Teu Lugar, é muito bom receber você aqui e se você quer estudar, Teu Lugar.